Olá, amigos do Museu da Eletrônica. Esse é o nosso gerador de RF Labo, modelo F6, que está em restauração. Esse vídeo vai estar na playlist, onde tem todos os outros vídeos anteriores aí da restauração desse aparelho. E essa etapa da restauração, eu havia no início pensado que não seria necessária. Eu não pensei que ia chegar até aqui. Eu pensei que pudesse ter feito uma restauração mais simplificada. Mas não foi possível. Porque depois que eu fiz o passo a passo que eu mostrei aí na playlist do canal, eu comecei a aferir as frequências usando o frequencímetro e usando o osciloscópio. Eu descobri que tinha falhas, tanto na geração de frequências quanto no funcionamento do aparelho. Bom, então isso exigiu uma abordagem mais radical. Uma abordagem em que eu tive que avançar na restauração e desmontar completamente o aparelho. Inclusive tirar o seletor de faixas aqui do gerador de RF. Essa é uma parte bastante sensível do aparelho. É uma parte que é um componente do gerador de RF que tem uma função fundamental. Por quê? A gente sabe que esse gerador de RF ele funciona através do princípio da ressonância, né? Uma ressonância LC. Uma ressonância que existe, que é feita entre o bobinado, as bobinas que tem aqui nas faixas do gerador, e o capacitor de RF. Na placa nós temos um gerador de RF, nós temos um gerador de áudio e um amplificador de RF. É um circuito relativamente simples, poderia ser inclusive reproduzido. Mas aqui no seletor de faixas há uma complexidade um pouco maior, porque aqui existem bobinas que foram desenvolvidas, foram projetadas e fabricadas para esse fim. Então a coisa se complica. E o aparelho apresentou algumas falhas nesse seletor. Então o que eu vou fazer agora? Todo desmontado o aparelho, eu vou fazer algumas coisas. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar os mal contatos que tem nesse seletor de faixas. Não é uma coisa difícil, porque é um seletor relativamente simples. Ele tem aqui praticamente três partes só, né? Então, bastante simples. Se a gente fosse comparar com o seletor de faixas do Transglobe, que tem 8 partes diferentes aqui, então esse aqui é relativamente simples. A complexidade desse seletor, ela está no bobinado, né? Que foram projetados para isso. Ainda bem que bobinas não se deterioram, né? Se a bobina não sofreu nenhum tipo de oxidação, que é o caso aqui, elas estão bem preservadas, o que significa que esse aparelho não foi exposto à umidade. Apesar de que o local onde eu consegui esse aparelho não era nada bom, era bastante insalubre, mas umidade não tem aqui. Uma segunda coisa que eu vou fazer, eu havia feito uma troca de capacitores na placa principal do aparelho, estão lá os capacitores novos, e eu havia testado o HFE de só um dos transistores da placa, ele só tem 4. Então eu havia testado o ganho, porque eu não tinha acesso aos outros. Eu vou testar o ganho de todos os transistores agora, para ter certeza que todos eles estão operando pelo menos dentro de uma faixa aceitável de ganho. Vou pegar o datasheet dos transistores, vou testar o ganho e comparar com o datasheet. São transistores relativamente normais, BF254 e BF255, e aqui a gente tem um BC549. Então são um transistor normal, NPN, que acredito que seja o gerador de áudio interno do aparelho, e 3 transistores de RF, BF254. São transistores simples de conseguir. Então, se eu achar que o ganho deles não está ok, eu provavelmente vou trocar os transistores também. Vou aproveitar que eu tenho acesso à placa e vou fazer um teste nos capacitores cerâmicos. É bastante difícil alterar capacitores cerâmicos num equipamento que trabalha com voltagem baixa, nesse regime de trabalho. Mas eu vou fazer o teste igual, já que eu tenho capacímetro e tenho instrumentação para fazer isso. Outro processo que eu vou fazer aqui é o capacitor variável. Eu não tinha submetido ainda esse capacitor variável àquele processo que eu já mostrei para os amigos nas outras playlists, né? Mostrei lá na playlist da restauração do Transglobe, mostrei na playlist da restauração do Philips, o Transglobe está pronto, mas o Philips está em andamento. Eu vou submeter esse capacitor variável aqui ao meu processo de choque aqui. Eu vou injetar alta tensão nele, né? Para ter certeza de que não há nenhum curto aí entre as suas placas. E interessante, eu já testei esse capacitor variável usando um multímetro na maior escala. Então isso não é suficiente. E uma última coisa que eu vou fazer
eu vou dar um banho de piscina ou um banho de torneira aí em todas as partes do aparelho. Ele está bem sujo, olha lá, bem sujo. Aqui tem uma parte também que exige um tratamento, porque é uma parte, é um mecanismo aqui, né, que ajusta aqui, ó. É um mecanismo que ajusta o capacitor variável. Então isso aqui está bastante, tem uma graxa aqui, mas essa graxa está envelhecida, ela endureceu, né? Então eu vou desmontar toda essa parte aqui mecânica. Por último, né, antes de substituir a limpeza final do aparelho, eu vou fazer esse trabalho aqui de limpeza mecânica do nosso gerador. Fora isso, não temos mais coisas de grande complexidade. Tem uma fonte aqui, tem um filtro aqui, passa faixa na entrada, como eu já havia mostrado. Aqui na fonte eu já havia trocado um capacitorzinho que tem aqui, já é um capacitor novo. A placa está bem inteirinha, não tem nada de errado com a placa. Está bem bonita, não tem nenhum sinal de oxidação, tá legalzinha. Aqui tem um outro gerador, né, que é o atenuador, perdão, tem outra chave seletora que é a chave da atenuação, né, que faz essa comutação resistiva aqui. Parece estar ok, pelo menos visualmente. E é isso, então. Eu vou avançar nisso aqui, nesses trabalhos que eu vou fazer nesse momento. E daqui a pouco eu volto com o vídeo para vocês, com o aparelho montado. E aí vamos fazer as aferições juntos de novo, usando frequencímetro, osciloscópio. E vamos ver aí se o nosso gerador vai se comportar de um jeito melhor, né? Chegar ao nosso ponto ideal, que é ele gerar as frequências aqui e ser confiável, né? Eu preciso que ele seja confiável, porque nós temos aí vários rádios que estão em processo de restauração e que vão precisar de ajuste, de calibragem aí das suas bobinas. Beleza? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu volto aí para mostrar para vocês como ficou. Agora o nosso gerador já ficou desde ontem aí na água. Eu fiz uma água com detergente aqui, né? Coloquei um pouco de detergente, um pouco de sabão, para poder soltar bem aquela sujeira toda que estava incrustada no aparelho aí. O que eu espero aqui é que ele devolver ao aparelho uma aparência melhor, né? Uma aparência mais de um aparelho, uma aparência de um aparelho mais cuidado do que a situação que ele estava, né? Agora eu vou tirar ele da água, vou secar, e o gabinete, agora que vai estar limpo, ele vai para pintura. Eu vou levar ele lá para a marcenaria e ele vai receber uma pintura para ele ficar com uma aparência de aparelho ou de equipamento restaurado. Beleza? Volto logo. Agora que ele está limpo, dá para ver uma coisa interessante aqui, pessoal, ó. Esse aqui é o dial dele, né? Ó, onde a gente ajusta a frequência. Vai aqui nessa posição. Então aqui a gente comuta aqui a frequência que a gente quer que o gerador produza, né? Nas suas várias faixas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas de frequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas de frequência. Olha que interessante aqui atrás, ó. O OK aqui, né, do controle de qualidade de fabricação, ó. OK. E uma data ali, ó, que ainda é visível, ó. 11 de outubro de 1977. Aprovado. Então tá aí. Esse provavelmente foi aproximadamente a data aí que o aparelho saiu da fábrica. Legal? Vamos lá, volto logo. Num primeiro momento, na restauração desse gerador, o que eu havia feito era... Eu logo vi, quando analisei ele, né, que os capacitores eram antigos e estavam estufados, como eu mostrei aí nos outros vídeos que estão na playlist do canal, né? Além de serem capacitores muito antigos, estavam estufados e alterados. Então, substituí todos os capacitores por capacitores novos, eletrolíticos, né, de boa qualidade. Só que daí eu resolvi fazer uma análise por amostragem nos capacitores cerâmicos, né, que também são igualmente antigos. E eu notei que os capacitores cerâmicos também estavam alterados. Como se trata de um gerador de RF, e o que a gente espera é que tenha o máximo de precisão possível aí no sinal que vai ser gerado, porque isso é importante, né, para a gente fazer, por exemplo, a calibragem de um rádio em FM ou um rádio em AM, enfim.
ou qualquer etapa de frequência intermediária. Então eu decidi substituir todos os capacitores cerâmicos também, do mesmo jeito que eu fiz com os eletrolíticos, por capacitores ou de múltipla camada ou então de poliéster preferencialmente. Os capacitores de Styroflex estão ok, eu não vou substituir eles, mas esses cerâmicos aqui eu vou substituir. Então, aproveitando, desmontei, agora o gerador está completamente desmontado. Aqui eu já notei que precisa uma manutenção também. Esse mecanismo aqui, ó, ele tem um mecanismo aqui, que é um bracinho que está ligado aqui no knob e que faz girar o nosso capacitor variável lá. Esse capacitor variável também precisou uma nova intervenção. Eu tinha feito uma limpeza inicial nele, mas não foi suficiente, então eu fiz uma limpeza usando alta tensão nele também, do mesmo jeito que eu já fiz nos outros aí que tem as playlists aí no canal, né, dos rádios, por exemplo. Então agora eu vou trabalhar nessa parte mecânica aqui. Isso aqui tá meio travado, meio sujo. Vou fazer uma limpeza mais detalhada nos potenciômetros, na chave aqui, nessa chave aqui que é a chave seletora aqui, nessa chave aqui, essa aqui, a chave seletora das saídas e inclusive a chave liga e desliga tá aqui, né? Então é uma chave importante que tem que estar com nenhum problema com mau contato, essa chave. E uma coisa interessante, que agora a gente pode ver quando o aparelho está completamente desmontado, é a chave seletora de faixas, né? Aqui são as faixas do gerador, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez por isso que ele é F6, né? Ó, modelo F6, porque ele tem 6 faixas. E aqui, então, como eu já mostrei antes, a gente tem, então, as frequências, né, que cada faixa compreende, né? Desde aqui a menor faixa, aqui ele tem a escala, né? Ó, a gente vê a escala. Então, aqui a gente vê desde frequências mais baixas, ó, mais baixas no sentido de megahertz, né? Ó, desde 27 a 80 megahertz aqui, nessa primeira faixa. E assim vai, né? Lá em cima, aqui sim, a gente tem as faixas mais baixas, ó, 190 a 530 kHz. Bom, mas essa chave seletora, ela merece a nossa atenção, porque ela é uma obra de engenharia notável, né, da eletrônica clássica, porque olhem o detalhe dessas bobinas aqui. Cada bobina dessas, então, né, o que a chave seletora faz? Se a gente pegar o esquema do aparelho, a gente vai ver, então, uma etapa osciladora de RF, né? Essa etapa osciladora de RF, ela é comutada através da chave de onda, dessa chave de faixa, melhor dizendo, né? Da chave de faixa que está aqui, em cima do conceito de circuito tanque, que é o mesmo conceito do rádio, né? Que cria um circuito ressonante LC através do capacitor variável do equipamento, né? E desse conjunto de bobinas aqui, que faz com que a chave de onda faz com que fique então em paralelo lá com o nosso capacitor variável. Nota-se então que, dado a arquitetura disso aqui, como foi feito o projeto, né, é muito importante que esses capacitores estejam com os valores corretos, né, que estejam dentro da sua tolerância. Por isso, então, eu peguei o esquema e, já que eu tinha que analisar isso, eu levantei então no esquema todos os valores dos resistores, também já para poder fazer. É difícil ter um resistor alterado, porque é um equipamento que trabalha com tensão baixa, né, um equipamento transistorizado, mas já coloquei no esquema todos os valores dos resistores, todos os valores dos capacitores que eu vou substituir, e vamos fazer isso aí assim que chegar. Eu estou aguardando chegar esses componentes.
Nesse meio tempo, eu vou revisar essa chave aqui para ver se ela está ok, se não tem nenhum mau contato. A parte do painel do aparelho já recebeu uma higienização. Eu fiz uma lavagem aqui nessa parte para deixá-la mais bonita, né? O painel do aparelho. Depois a gente vai montar. A caixa dele, a tampa da caixa dele, a tampa traseira da caixa dele, ela já foi lá, ela recebeu um banho e depois ela foi para a marcenaria e recebeu uma pintura. Então ela já está aí com uma pintura nova e a gente acredita então que o aparelho vai ficar bonito. Bom, vamos lá, eu vou montar o que é possível montar agora. Eu não recebi ainda os componentes aqui, os capacitores, para fazer a troca na placa principal do aparelho. Mas assim que eu receber, eu faço então a segunda parte desse vídeo e a gente vai para a montagem do aparelho. Beleza? Volto logo. Bom, agora que o gerador está montado, vem a parte da calibração. Como a gente está falando do equipamento analógico, o que acontece aqui? Nós temos uma escala de frequências, né, nessa parte aqui, que a gente pode chamar de dial do nosso gerador de RF, né? E eu vou fazer a calibragem para que essa escala de frequências ela fique exatamente alinhada com a frequência que o gerador está produzindo. O que eu fiz então? Ele está ligado aqui no osciloscópio, né? Está ligado direto no osciloscópio. E eu setei aqui a faixa B do equipamento e coloquei aqui, ajustei exatamente para 1 MHz ou 1000 kHz, né? Eu escolhi essa frequência para poder fazer o ajuste da escala. Então está lá na tela do osciloscópio, né, a frequência aqui, né, 1000 kHz ou 1 MHz, né? Como está ajustado, como a frequência está correta, está estabilizada, o que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar então esse dial para que dê exatamente 1000. Eu espero com isso que todas as outras escalas fiquem corretas, ou o mais corretas possível. Então vamos lá, vou fazer isso agora. Eu vou então segurar o knob para que a frequência não se altere. Eu espero que a frequência fique em 1 MHz, né? Beleza, a frequência está estabilizada. E eu vou então girar agora aqui a escala, segurando o knob para conseguir a frequência de 1 MHz. Pronto. Está ajustado exatamente na escala B do equipamento. 1000 kHz. Está ali. Certinho. Agora eu vou apertar o dial. Eu vou firmar o dial para que não se altere mais. Para que ele fique nessa posição. E ver se não alterou. Estou olhando na tela do osciloscópio para ver se não alterou. Alterou um pouquinho na hora que eu mexi. Então, vamos lá. Vamos fazer um ajuste fino aqui. Eu não quero que altere. Eu quero que isso aqui se mantenha em 1 MHz. Vou tentar apertar de novo agora. Eu preciso que a escala seja o mais precisa possível. Como eu disse, é um equipamento analógico. Nós não temos aqui um display, né, que nos dê uma precisão. Está aí. Exatamente ajustado. 1 MHz. Lá na tela do osciloscópio. 1 MHz. Beleza? Feito esse ajuste, agora eu posso confiar que quando eu alterar aqui, por exemplo, vou colocar aqui 1.1. Exatamente 1.1 aqui. Vamos ver se vai dar certo lá na tela do osciloscópio. 1.1. Perfeito. Olha lá na tela do osciloscópio. 1.1. Beleza? Vamos continuar.
Agora que o equipamento está finalizado, montado, eu vou fechar ele e nós vamos partir para um teste prático, né? Nós vamos pegar um rádio e vamos fazer o ajuste a calibragem do rádio usando aqui o nosso gerador de RF. Volto logo. Bom, a restauração está concluída, todos os trabalhos praticamente finalizados. Agora eu vou fechar o equipamento. Eu já fiz aí, como eu mostrei anteriormente para vocês, um teste praticamente em todos os componentes dele. Ele passou já por várias etapas a restauração, né? A restauração estética dele já está pronta, né? O gabinete já foi lá para a marcenaria, já ganhou uma pintura, já ganhou uma higienização completa, né? Aqui, ó, nessas partes aqui que estavam enferrujadas, ele ganhou uma pintura com uma tinta cromo especial. O gabinete também ganhou uma pintura, né, com uma tinta metalizada. Essa parte cromada aqui, que tem bastante marcas, o que a gente conseguiu fazer foi uma limpeza, né, para que ela voltasse a brilhar, não consegue mais do que isso. O resto tudo aí tomou banho, né, foi literalmente lavado. Eu preferi deixar os knobs originais, apesar de que eles têm bastante marcas, mas eles ficaram limpinhos, então, né, ficou pelo menos limpos eles estão. Aqui tá um pouco desbotado, mas ficou limpo. Ó, a parte do dial tem algumas marcas, né? Lembrando que eu consegui esse equipamento aqui numa recicladora de metais, então é um equipamento que eu consegui salvar de ser reciclado, né? E isso foi um grande achado. E na parte eletrônica, então, que é o que acredito que é o que mais interessa para os amigos aí que gostam de eletrônica. Como eu já mostrei aí nos vídeos anteriores, o capacitor variável foi restaurado, né? Então ele ficou bom. Essa parte mecânica aqui também foi limpa e ganhou uma nova lubrificação. E na parte eletrônica, o que a gente vê então na placa, vocês vão notar, né, que eu só mantive os capacitores de Styroflex, esses capacitores aqui, que eles estavam bons, né? Todos com a capacitância correta. O resto eu troquei praticamente todos, os eletrolíticos são todos novos. Os capacitores cerâmicos que eu consegui trocar por poliéster, eu troquei esses verdes aqui, ó, e aqueles azuizinhos, ó. Esse azulzinho é poliéster, né? Poliéster metalizado. E esse verde aqui também é poliéster, né? Estão aí os componentes que eu substituí. A primeira troca foram então os eletrolíticos que estavam estufados, como eu já mostrei, né? Ó, praticamente todos eles estufados. Os cerâmicos que estavam alterados. E também troquei um Styroflex porque ele estava muito feio, ele estava com uma aparência muito ruim. Também testei o ganho, né, o HFE dos transistores. O equipamento tem 3 transistores de RF, BF254, né, transistor de RF, e um transistor normal, um BC558, creio que é 549, né, um transistor NPN normal. Também substituí. Então, o equipamento ganhou os transistores novos também, todos os transistores novos. A chave de faixas, ela tinha mau contatos, eu também substituí. De geral, então, aqui embaixo também, lavei toda a placa, tirei toda a sujeira, né? Ficou restaurada, ficou boa. Aqui também, ó, a gente tem o filtro passa-faixa, também ganhou 2 capacitores novos aí de poliéster. Ali um capacitor eletrolítico, né? Aqui tinha sinais de oxidação, então a gente passou um bombril aí para ficar mais bonito, ficar com uma aparência melhor. E agora o que vai acontecer eu vou montar o equipamento. Aqui vai uma tampinha, né? Ó, uma tampinha, uma blindagem. E essa é a condição original do aparelho. Ele vem montado assim e depois fecha com a tampa. Bom, essa é uma descrição breve do que eu fiz na restauração desse equipamento, gerador de RF Labo
F6, um equipamento muito legal, muito legal, muito desejado aí pelos amigos. Depois que eu comecei a restauração desse gerador, alguns amigos entraram em contato dizendo que tem um igual e que gostariam também de fazer a restauração. E bom, aí o nosso está aí nessa condição agora, né? A gente devolveu a vida para ele. Inclusive tem até uma história interessante de um inscrito no canal que deseja muito ter um gerador como esse e não consegue, e ele inclusive fez um esforço, né? Como a gente não tem o esquema, o que nós temos é uma foto que se conseguiu na internet desse gerador e que não é exatamente um modelo deste gerador, né? É uma foto provavelmente de um modelo semelhante, então há algumas diferenças aí. E esse amigo, então, inscrito do canal, ele foi lá para o computador e fez o esquema, né? Baseado naquele, ele fez o esquema. E eu estou colaborando aí para ver se vai ser possível para ele fabricar esse aparelho. Ele deseja tanto o aparelho que ele está falando em fabricar um gerador igual a esse. Bom, beleza. Agora o teste final desse gerador, depois de calibrado, né? Nós vamos fazer a calibração dele usando aí o frequencímetro e o osciloscópio. Mas o próximo passo agora é nós fazermos um teste prático, né? A gente usar ele para fazer a calibragem de um rádio. Para isso, eu vou aproveitar que está aqui na bancada o nosso rádio Philips, que já passou por todo o processo de restauração e ele está na fase final aqui, só aguardando a calibração para enviar lá para o proprietário. Se você não viu ainda a restauração desse rádio Philips que eu me refiro, tem aí a playlist no canal, procure aí Rádio Philips, né? E você vai poder ver aí como é legal, como foi legal a restauração desse rádio. Em paralelo com isso, a restauração aqui do nosso gerador de RF Labo. Então vamos lá, vamos seguir para a última parte dessa restauração e o nosso gerador então vai estar pronto e a partir de hoje vai colaborar aí decisivamente para as restaurações e para os concertos que a gente vai fazer aqui na bancada do Museu da Eletrônica. Vamos lá, volto logo. Bom, agora o nosso gerador de RF está pronto, montado, está aqui ele. E nós vamos simular aqui uma situação de calibragem desse rádio, né, do rádio Philips que está aqui em restauração no museu, para mostrar para vocês a utilidade de um gerador de RF. Bom, algumas considerações importantes. Para fazer calibração de rádio, a gente pode fazer de algumas maneiras. Por exemplo, se a pessoa tem bastante experiência, pode tentar fazer a calibração do rádio de ouvido, né? Não é impossível, dá para fazer. No passado eu tive situações em que eu fiz calibração de rádio de ouvido. O problema é que isso não é preciso, né? Você não tem como esperar que vai ter precisão numa calibração feita de ouvido. Então a maneira, digamos assim, mais precisa ou até mais correta de fazer a calibração de um rádio é você ter um gerador de RF, e é por isso então que a gente dedicou aí tempo e esforço para restaurar esse gerador de RF Labo F6, né? E ter um milivoltímetro de RF. Então, no museu nós temos 2 milivoltímetros de RF. Eu vou mostrar eles para vocês aqui mais para vocês entenderem aí por curiosidade. Esse é um dos exemplares que a gente tem aí de milivoltímetro de RF, é um aparelho valvulado, um aparelho robusto, fabricado em 1977 pela Button, né? É uma empresa americana, Electronics Corp. Esse aparelho eu já restaurei ele está funcionando, só tem um problema, eu não consegui ainda fabricar a ponteira para ele, porque como eu consegui esse aparelho praticamente no descarte, então a ponteira original não tinha, eu já tenho o esquema, mas eu preciso construir uma ponteira. Um outro milivoltímetro de RF que nós temos no acervo do museu é esse HP, aí, né, modelo 411A. Esse HP, ele, apesar de ter a ponteira aqui original, ele não está funcionando, ele está com problema. Ele tem algum problema eletrônico nele que eu preciso
trabalhar para restaurar. Ele houve aqui um desgaste da escala, mas isso não é problema, né? Eu posso mandar fazer uma escala na serigrafia. Então esse aqui não está funcionando. E esse que está funcionando, nós não temos a ponteira. Bom, o que nós vamos fazer então? Eu vou partir para o uso de um milivoltímetro moderno, um milivoltímetro digital mesmo, que não é o ideal, até porque quando você tem um galvanômetro, você vê na deflexão do ponteiro aqui, você vê o maior nível de tensão ali gerada na saída do rádio, né, no alto-falante do rádio. Mas vamos lá, vamos usar o digital, que é o que a gente tem para esse momento. Bom, o que eu vou fazer aqui então? O nosso milivoltímetro digital está ligado aqui direto no alto-falante do rádio, né, na saída do rádio aqui em cima do alto-falante, literalmente. E o nosso gerador de RF, então eu construí uma bobininha, é um indutor, né, feito aqui de maneira muito simples, né, são 3 voltas de fio rígido que formam uma bobina indutora que está ligado então aqui na saída do nosso gerador de RF. Essa bobina eu vou largar aqui em cima do rádio, literalmente, né, ó. Vou largar aqui em cima, conforme o tipo de rádio, a gente pode colocar embaixo, do lado. Bom, esse como é um rádio de mesa, então eu vou largar aqui em cima a bobina e vou deixar a câmera mais aqui focada para mostrar para vocês o que eu vou fazer em relação à calibragem do rádio e o resultado que a gente vai ter aqui. Bom, o que a gente vai fazer então? Vamos ligar o rádio, né? Ele já está ligado, está aqui. Vamos ver, o rádio está completamente descalibrado, ele não está sintonizando nada, né? Ele está praticamente morto, está todo o volume, mas não está sintonizando nada. Vou ligar então aqui o nosso gerador de RF, ligado, e vou injetar no rádio a nossa frequência intermediária do rádio, que é 455 kHz, via indução, via essa bobina aqui que eu mostrei para vocês. Então vamos lá. Aqui temos o tom então de 455 kHz, está aqui, que é a frequência intermediária do rádio. A gente sabe que essa é a frequência intermediária do rádio em amplitude modulada. O que eu vou fazer então? Vou deixar sem nenhuma atenuação, né? 455 kHz é o apito aqui, ó, o apito característico, tá? E eu tenho uma leitura, então eu vou deixar um volume suficiente aqui para que eu tenha uma leitura. Vou deixar aqui 100 mV. E eu tenho aqui uma leitura então de 100 mV. E agora eu vou para a calibração do rádio. Vou começar pela última bobina. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, porque senão esse apito vai ficar insuportável aí para vocês. Vou deixar assim. Vou começar pela última bobina e eu vou subir a tensão aqui. Eu vou fazer subir essa tensão o máximo que eu puder. Vamos lá então. Vou mexer aqui na bobina. Ó, podem ver que a tensão está subindo lá, ó. 100, 110, 120, vai embora. Eu tô girando para a direita. Tô girando o núcleo da bobina aqui no sentido horário. Ó. Opa, cheguei. Eu chego num ponto em que ele não sobe mais e ele começa a descer. Então eu volto. Eu venho aqui na bobina, vou voltar. Consegui o maior nível aqui, 141, 141, 141, 141, 142 milivolts. Foi o maior nível que eu consegui nessa bobina. Uma coisa importante, pessoal, por que eu estou usando uma chave metálica para calibrar rádio? Isso só é possível nesse tipo de bobina aqui. Se fosse uma bobina normal ou diferente dessas antigas, dos rádios um pouco mais modernos, eu teria que usar uma chave especial, que é uma chave plástica, né? Que não interfere daí no núcleo, porque senão ela interfere. Ó, essa é a chave correta para calibração. Eu posso usar ela aqui também, ela se presta para isso também. Vamos lá, vamos mexer na calibração aqui. Vamos lá, 143, 144. O limite aqui é 144 milivolts, ó.
144 milivolts. Agora eu vou na outra bobina, vou na bobina do lado. Ó, vamos ver como é, o que a gente consegue fazer aqui. A gente consegue subir isso aqui. Não, baixou. Vamos lá, 144, ok. Vamos nessa aqui agora. Desculpem o zumbido aí, mas como o alto-falante já está conectado no rádio, então é por isso que a gente tem que ficar com esse apito chato aí, ó. Vamos lá, ó, subiu, 160, 170, 180, 200, 220, 230, opa, passou, chegam, como eu disse, ele chega num ponto que eu tenho que parar, né, porque senão ele começa a diminuir. Vamos lá, vamos achar o melhor ponto de calibragem aqui. Aqui, vamos lá, 200, começou a baixar, ver se a gente consegue subir isso aqui. 239, começa a baixar. 239 milivolts vai ser o nosso limite aqui pelo jeito. Vamos lá. 238, mais ou menos aí, 239 milivolts. Vou nessa do lado agora. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue subir isso aqui. 246, 250. Nós vamos conseguir subir. Vamos lá. 250 milivolts. Opa, tá subindo bem aqui, ó. 268 é o nosso limite aqui. 268. Bom, pessoal, o que eu quis dar para vocês aqui foi uma noção. Vamos ver o resultado. E daí, porque na verdade a calibragem de um rádio não é uma coisa que possa se fazer num vídeo curto, porque existe um passo a passo que eu preciso seguir para poder calibrar todas as bobinas. Eu tenho também que calibrar a bobina osciladora para ver se realmente o dial do rádio está respondendo no lugar certo, né? Então, o que eu faço para calibrar a bobina osciladora? Eu vou colocar aqui o meu gerador de RF mais ou menos no meio da escala, né? Eu sei que esse rádio aqui ele vai de 550 a 1500, então eu colocaria mais ou menos 800 kHz, seria aqui a escala B, né? Eu venho aqui na escala B e eu tenho aqui 800 kHz. E eu vou procurar lá no dial do rádio se ele vai equivaler aos 800 kHz. Exatamente, ó. 800 kHz deu exatamente no meio do dial do rádio, tá? Bom, eu posso fazer esse dial excursionar, eu posso alterar a bobina osciladora do rádio, setando aqui nos 800 kHz. Então, por exemplo, se eu quiser, vou fazer um outro teste, eu vou botar o rádio a 1600, no final da escala. Vamos lá. Ó. Agora o rádio está em 1600. Vamos ver se isso vai bater aqui. Ó. 1600. Ok? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou trazer o rádio a 550, que é o início. 550, que é o início. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. 550. Ó. Melhor eu vir para a faixa A. E aí eu vou lá em 550. Aqui, não alcança aqui. Na faixa B eu tenho 550. Ó. 550 exatamente. O rádio está no início da faixa. Vamos ver se o rádio funcionou. Eu vou desligar aqui o nosso gerador e vamos ver se ele vai pegar alguma coisa. Vou virar agora aqui para ficar mais fácil para vocês. Vou virar o rádio que daí vocês podem ver o dial. Nós vamos ter bastante interferências, né? Isso é normal, porque tem muita coisa ligada nesse momento aqui na bancada. Mas faz parte, ó. A rádio do coração.
esse não é um horário bom para sintonizar a rádio, né? Porque tem muita interferência, tem muita coisa ligada. Mas está aí. Bom, pessoal, o meu objetivo com esse vídeo não era mostrar para vocês a calibração do rádio em si, né? O meu objetivo era mostrar para vocês o quanto é útil um gerador de RF e o motivo que nos levou a investir tanto tempo e esforço para restaurar esse equipamento, que a partir de agora passa a fazer parte aí da bancada de restaurações do Museu da Eletrônica. É um instrumento importante, né? Um instrumento antigo, fabricado em 1977, que agora retorna para a vida, né? Calibrado, limpo, funcionando 100%. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa série de vídeos da restauração desse gerador de RF. Esse aparelho agora vai ser muito bem cuidado e vai principalmente ser usado aí na nossa bancada. E em breve aí eu vou restaurar o milivoltímetro, né? Eu vou fazer ele já está restaurado, mas vou fazer a ponteira para ele. Muito obrigado pelas curtidas, muito obrigado pelos comentários aí nos vídeos do canal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu joinha aí nos vídeos do Museu da Eletrônica. Legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.